continuando, segunda parte da parte G, né? Segundo pedacinho aí que eu vou ler. O comportamento desse nosso paciente no que concerne a masturbação foi realmente fora do comum. Ele não a praticava durante a puberdade. Isso é digno de menção em todos os sentidos. Página 163. E, portanto, de conformidade com determinadas perspectivas, podia-se esperar que ele ficasse livre de neurose. Olha as conclusões do Freud. Por outro lado, um impulso em direção a atividades masturbatórias acometeu-lhe quando tinha 21 anos de idade, pouco depois da morte de seu pai. Sentia-se muitíssimo envergonhado de si mesmo cada vez que se gratificava com esse ato e logo abjurava do hábito. A partir daquela época, este somente reaparecia em ocasiões raras e extraordinárias. Contou-me que era provocado quando vivia momentos de especial beleza ou quando lia belíssimas passagens. Por exemplo, certa vez ocorreu numa adorável tarde de verão, quando, estando no centro de Viena, ouvia um postilhão tocando corneta maravilhosamente até que um policial o impediu, porque tocar corneta no centro da cidade era proibido. Noutra ocasião, aconteceu quando ele lia Dichtung und Wahrheit, Wahrheit, 3, não sei se é 11, dos efeitos de uma maldição que uma amante ciumenta havia conjurado contra a próxima mulher que ele beijasse nos lábios depois dela. Por muito tempo sofrera quase de modo supersticioso a maldição que o mantinha à distância, porém agora acabava de romper os grilhões e beijava rapidamente seu amor com alegria. Vocês reparem que eu não estou me dando ao trabalho de esclarecer as palavras que o Freud usa, só as que o Lacan usa. As que eu não sei e tal, vocês peguem as obras completas, vão na palavra e vão no dicio, se for uma palavra que está em português e vocês não entendem, ou for em alemão, vocês vão no tradutor do Google, botam lá o que o Freud escreveu e vocês descobrem. Se for de alguém, como é o caso aqui, como o jovem Goethe se libertara numa explosão de ternura dos efeitos da maldição de uma amante ciumenta, havia conjurado contra a próxima mulher que iria beijá-la nos lábios depois dela. Aí vocês podem procurar lá no Google Goethe, aí bota esse nome todo em alemão, vai aparecer aí qual é a obra. Por muito tempo sofrera quase de modo supersticioso a maldição que o mantinha à distância. Porém agora acabava de romper os grilhões e beijava repetidamente seu amor com alegria. É importante que vocês se acostumem aí ao dicio, ao Google Tradutor, ao Google para se informar quem é aquele autor que Lacan está citando e assim por diante, quando vocês lerem Lacan. No caso aqui, eu estou simplesmente lendo o texto do Freud. Eu não estou me comprometendo com trabalhar com Freud aqui. E simplesmente lendo o texto, por quê? Porque Lacan faz várias referências a partes dessa análise que o Freud faz. Continuando, ao paciente não parecia nada estranho que ele fosse impelido a masturbar-se exatamente em belas e enaltecedoras ocasiões como estas. Contudo, eu não podia deixar de apontar que essas duas ocasiões tinham algo em comum, uma proibição e um desafio a um
ordem, deve ser a uma ordem, deve ter sido um erro de grafia aqui da página 206 em português. Vocês reparam como Freud intervém na fala do paciente, sempre. Lacan tem toda a razão quando ele fala disso e por vários momentos. Nós não fazemos isso, a gente faz o papel do coro grego, né? Um sussurro, um murmúrio, não sei o quê. Se o cara se tocar e perceber, percebeu, né? E aí aquilo abre. Bom, precisamos considerar também, nessa mesma conexão, seu curioso comportamento, numa vez em que ele estudava para um exame e brincava com sua fantasia favorita de que seu pai ainda estava vivo e a qualquer momento poderia reaparecer. Isso está na página 178. Costumava fazer com que suas horas de estudo fossem tão tardias quanto possível, à noite. Entre a meia-noite e 1h, ele interrompia o seu estudo e abriria a porta da frente do apartamento como se seu pai estivesse do lado de fora. Em seguida, regressando ao hall, ele tiraria para fora o seu pênis e olharia para ele no espelho. Esse comportamento maluco tornou-se inteligível se presumirmos que ele agia como se expressasse uma visita de seu pai à hora em que os fantasmas estão uma visita de seu pai à hora em que os fantasmas estão circulando. Em geral, tinha sido preguiçoso com seus estudos quando seu pai vivia, e isto constituía com frequência uma causa de aborrecimento para seu pai. Agora que ele retornava como um fantasma, devia ficar muito contente ao encontrar seu filho estudando arduamente. Mas era impossível que seu pai gostasse da outra parte do seu comportamento. Nisto, portanto, estava desafiando-o. Assim como um singular e ininteligível ato obsessivo, expressava os dois lados de sua relação com seu pai, de modo idêntico ao que fez subsequentemente com respeito à sua dama por meio de seu ato obsessivo com a pedra. Página 193. Para aqui. Vocês reparem como o Freud consegue trazer, de fato, uma porção de maluquices que o obsessivo tem, né? Tem que fazer isso, aí troca por aquilo, e aí tem mais aquilo outro, e aí vai aquilo outro, e então ele chega à conclusão disso assim, mas aí se ele não fizer assim, a regra atrapalha, e isso tudo é assim mesmo. E eu me lembro, a primeira vez que me encaminharam um obsessivo, eu estava ainda na formação, no início do IBRAPS, e a clínica assistencial do IBRAPS encaminhava pessoas advindas de companhias que faziam um convênio com o IBRAPS, companhias estatais de Montreal. E esse rapaz dizia para mim, o meu problema só são os detalhes, o resto eu não tenho nenhum problema. E era bem neurótico obsessivo, muito interessante. E agora, tratar de obsessivo é essa chatice. E essa intervenção que o Freud faz fica como uma psicoterapia, porque a gente, Lacan vai falar mais tarde, a gente tem que estericizar o neurótico obsessivo de modo que ele fale por conta dele, em vez de ficar lá, né? Eu vou parar aqui, porque senão fica meio chato o trabalho. Eu vou seguir devagar, porque essa análise é grande. O Freud já está no final das conclusões dele. E é importante que vocês não se cansem ouvindo essa parte do vídeo. Vai terminar daqui a pouco, mas é uma parte grande. E aí, com isso, o Freud encerra o caso. Aí também a gente aí volta para o Lacan.